Fala pessoal, bem-vindo ao canal do Lance. Estamos aqui hoje recebendo um convidado mais que especial, Eduardo Freeland, diretor de futebol do Botafogo. Falou sobre tudo, acesso, planejamento para 2022, o que esperar do Botafogo para a Série A do ano que vem, como é que o acesso se deu, transformação do Botafogo durante a temporada. Tá imperdível, espero que vocês curtam. Não deixe aqui de deixar o like no canal do Lance, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho para você não perder nada que a gente publica aqui. Então é isso, espero que vocês curtam. Fiquem com o vídeo. Cara, acho que você acertou, assim, é uma sensação de dever cumprido. A missão para essa temporada era o acesso, né? E todo o trabalho foi com esse pensamento, com esse objetivo final na temporada. Foi uma temporada obviamente difícil pela construção de como o clube estava para como ele está sendo entregue até o final dessa como está sendo nesse final dessa temporada. Então, o dever cumprido acho que é a maior sensação. Muitas alegrias que a gente viveu na temporada, e essa reta final foi muito especial, né? Mas eu acho que você trouxe o termo certo, a sensação total de dever cumprido. Então, o diagnóstico inicial foi muito preocupante, né? A gente tinha uma folha salarial muito alta, uma Série A até uma folha ok, dentro dos padrões da Série A, mas um ambiente de jogadores muito desgastados, desacreditados, com uma rotina não sendo cumprida da forma profissional que tem que ser, ainda mais para o alto nível. Então a gente teve que ter choque de ordens, vamos dizer assim, entre aspas, né? A gente teve que ter momentos muito firmes para que se mudasse aquele padrão de comportamento. Não era de todos, mas isso influenciava muito no ambiente. E eu sempre acreditei demais no ambiente. Uma frase que eu tenho assim que eu costumo falar, é que naquele ambiente o jogador bom fica ruim, o jogador mediano fica pior. Então, eu acredito muito que o ambiente possa favorecer a performance final da equipe, como você falou, que ajuda a entender e ajuda. Eu acredito piamente nisso. Foi uma construção muito trabalhosa, né? Porque ao mesmo tempo que a gente precisava reduzir drasticamente a folha salarial, a gente precisava elevar em performance. Então a gente precisava trocar o elenco. Ficou muito claro que boa parte do elenco a gente precisava trocar, né? As pessoas, os jogadores. Então isso foi feito gradativamente. A gente tinha um plano inicial de um custo muito baixo inicialmente, por conta da folha estar muito alta, então não podia simplesmente sair contratando os jogadores e inflando ainda mais, inchando ainda mais a folha salarial. Então foi um trabalho muito de formiguinha, muito passo a passo, entendendo o que a gente precisava fazer, respeitando e com muita responsabilidade em relação ao clube e às finanças do clube, para que a gente fosse mudando a cara do elenco com medidas muito, muito pontuais e muito agressivas, assim, principalmente na questão do profissionalismo e de comprometimento de todos os envolvidos. E eu acho que esse foi um dos grandes êxitos que a gente teve ao longo da temporada. A gente hoje tem um ambiente extremamente saudável, de um grupo extremamente comprometido e muito trabalhador, que sabe exatamente o objetivo que tem. A gente perdeu alguns jogos recentes, isso não impactava o elenco, muito pelo contrário, gerava ainda mais vontade de trabalhar e de ganhar a próxima partida. Não à toa a gente teve várias sequências de muitas vitórias, o que levou a gente à primeira colocação do campeonato. Então a gente conseguiu ter uma folha salarial muito mais baixa, né? Sendo muito responsável com as finanças do clube. A gente teve um ambiente muito saudável entre os atletas, entre a comissão, todo o staff, que a gente tem uma equipe de profissionais de altíssimo nível. Então a gente conseguiu gerar um ambiente muito favorável e um nível de comprometimento de todas essas pessoas envolvidas muito grande. E o campo, como você falou, que ajudava naquela época a responder a péssima campanha, a pior campanha do clube na Série A da história, né? O que também agora o nosso ambiente explica o porquê que a gente está em primeiro lugar na Série B e conseguiu o acesso. Eu acredito demais nisso, sabe, Sérgio? Assim, eu acho que o ambiente, como eu falei antes, o ambiente tem a capacidade de fazer com que cada pessoa profissional entregue o seu melhor para a empresa. Eu sempre acreditei muito nisso, em todos os lugares que eu trabalhei, foi uma das coisas que eu demandava muito o meu olhar, a minha energia. E a gente teve vários momentos, né? Se a gente for lembrar
do jogo pós-São Paulo, que a gente teve um vestiário que a gente ganhou do São Paulo, foi a última vitória, a gente vinha de várias derrotas e um empate contra o Palmeiras, depois algumas derrotas. Então a gente teve uma vitória contra o São Paulo e ali para mim foi importante uma fala no vestiário para impulsionar o ano que a gente teria. A gente sabia que naquele momento muitos atletas não continuariam, mas era impulsionar a energia de todo mundo, né? Para que a gente focasse no objetivo final da temporada e muitas mudanças que teríamos também. A gente teve um outro momento muito emblemático, que foi a derrota para o Goiás, né? A gente já tinha tido a saída do Chamusca 2 jogos antes, optamos por colocar o treinador do Sub-20 que vinha de bons resultados, né? na categoria de base, que era o Ricardo, e a gente perde para o Brusque e perde para o Goiás. Ali foi muito necessário uma outra fala minha no vestiário, no final do jogo, também mobilizando a todo mundo ali. E essa mobilização tem esses grandes momentos e tem o dia a dia, né? Quantas conversas individuais com os atletas, eu levava para minha sala, conversava, às vezes na beira do campo conversava. Uma que me marcou muito foi uma com o Diego Gonçalves na véspera do jogo contra o Vasco no primeiro turno, que eu vi ele com um potencial enorme e ele não estava ainda conseguindo ser a melhor versão do Diego Gonçalves, como eu gosto de dizer. Então várias conversas, o próprio Diego Loureiro, o goleiro, com o Carly, com o Canu, a gente vai tendo conversas para a gente poder adequar a expectativa do atleta e nossa e poder mostrar para eles como eles poderiam agregar ainda mais com algumas atitudes e tudo. Então esses momentos mais macro com o grupo como um todo e momentos individuais é muito a minha linha de trabalho, né? Além obviamente da parte executiva, do controle orçamentário, das contratações, da análise de mercado e tal. Eu acredito muito nessa construção diária para que a gente consiga manter esse ambiente. Então, eu acho que a minha participação diária ou direta foi muito nessa linha, assim, de olhar muito a atuação de todos, também preparar também a comissão técnica como um todo, né? Você está o tempo todo em contato com a comissão técnica. A minha sinergia com o Anderson aconteceu de uma forma muito rápida e forte, assim, porque a gente pensa futebol muito parecido. Então, isso favoreceu também a gente entender e falar de futebol da mesma forma. Não só ele, como toda a comissão técnica e todos os funcionários, a gente tem uma relação de potencializar o trabalho de cada um. Então eu acho que isso gerou no ambiente uma confiança de todos os envolvidos, e isso contribuiu para os resultados que a gente está colhendo. Eu acredito que está inerente à função, né? Eu acho que cada diretor deve ter o seu perfil, né? Mas eu acredito que a gestão de pessoas é o que faz com que a empresa faz com que cada um possa entregar à empresa o melhor que ela pode. Então, se eu entender que o Sérgio precisa estar se sentindo bem, isso não significa não cobrar resultado do Sérgio, mas fazer com que o Sérgio se sinta bem para entregar esses resultados. Se eu fizer isso com cada um que está sob a minha responsabilidade em algum nível, né? Cada um tem treinador sem a responsabilidade dele, eu tenho responsabilidade por outros profissionais. Então, quanto melhor eu faço com que o ambiente fique propício para que cada um possa entregar o seu melhor, eu acredito que sim. Então, para mim, gestão de pessoas é algo que está inerente à minha função. Cara, boa pergunta, assim. Nunca parei para pensar resumir em tão poucas palavras ou em uma palavra. Eu acho que teve momentos de superação, né? Eu acho que superação é uma boa palavra para a gente passar pelos momentos que a gente passou, até porque era um cenário muito difícil que a gente tinha quando chegou no clube. Talvez gratidão pela forma como as pessoas todas se entregaram para o projeto. Eu acho que é uma outra palavra que pode resumir. Eu acho que são duas palavras que talvez se encaixem bem. Se der para usar duas palavras, eu acho que a superação ali, e da gente passar por momentos bons, e a gratidão. Eu acho que uma coisa que a gente, desde o início da temporada, na hora da montagem do elenco, da escolha de profissionais, da escolha de comissão técnica, que a gente prezou, era a gente ter boas pessoas. Porque momento de crise no futebol, você jogando quarto e domingo, você jogando 2 vezes por semana, é natural. Você vai perder um jogo e é natural que haja um cenário de crise ali, né? Um cenário rondando ali. E quando a gente tem boas pessoas dentro desse processo, por mais que venha a crise, vem trabalho e vem solução das crises, vem a solução dos problemas, e que a gente pudesse voltar aos bons resultados. Então, acho que, para resumir, eu acho que superação e gratidão são duas que resumem bem o processo e o final. Eu
acho que a gente tem uma estrutura física que o presidente sempre tem se dedicado muito a melhorar, né? Acho que o Botafogo precisa investir nisso. E isso impacta de várias formas, né? A estrutura física é algo que, se eu quero trazer atletas de altíssimo nível, pensando que o Botafogo precisa ser de altíssimo nível, eu preciso ter uma estrutura de altíssimo nível para suportar ter esses atletas, né? Eu preciso ter melhores campos, eu preciso ter uma estrutura. A gente tem o básico bom, só que a gente precisa, para competir em alto nível, a gente precisa cuidar dessa estrutura. E eu acho que esse é um ponto que o clube precisa evoluir bastante. E eu acho que o presidente tem feito, eu tenho visto o presidente fazer muitos movimentos nessa direção para que nos próximos meses, anos, aí a gente tenha uma estrutura adequada ao tamanho que a gente quer que o Botafogo tenha num curto espaço de tempo. A estrutura física é você oferecer a todos os profissionais e atletas a melhor estrutura de campo, academia, a parte de recuperação dos atletas, alimentação. Então toda a estrutura ela pode melhorar. Hoje ela tende, mas ela pode melhorar. O clube vem investido, vem olhado para isso, e o presidente é um grande incentivador e entusiasta dessa ideia, entendendo que isso é fundamental para o futuro próximo que o clube quer atingir e vai atingir. É natural que o dinheiro nos dá capacidade de trazer atletas que estejam em melhor momento, que a gente tenha uma garantia de entrega de resultado mais imediato, né? Isso sim é natural. Isso vai ser um fator que tem sido discutido internamente e existe grande chance de maio, junho o clube ter um aporte maior financeiro. Até lá a gente vai ter que ser muito responsável com o que a gente mais ou menos tem hoje de orçamento de folha, principalmente. Mas eu sempre tive uma facilidade muito grande de buscar o melhor custo-benefício, em todos os sentidos. Assim. É no que eu acredito. Se a minha meta for chegar à Libertadores, né, chegar a ser campeão brasileiro, é natural que eu precise de um investimento maior para se aproximar desse objetivo. Não que seja completamente impossível você se aproximar disso tendo menos recursos, mas é natural que essa proporcionalidade seja obedecida. Então o que eu acredito essencialmente é você fazer o melhor uso do que você tem. Margem de erro é natural que você tenha uma margem de erro ali, a gente lida com seres humanos, isso é natural que aconteça, mas eu acho que a gente vai ter que ter criatividade e maior capacidade de, com investimento adequado ao que a gente pode hoje, entregar os melhores resultados. Eu acho que se a gente conseguir manter essa balança equilibrada, a gente tende a alcançar bons resultados. Mas claro, a ideia do clube é em maio, junho ter um aporte financeiro maior e com isso a gente tem mais possibilidades de trazer jogadores que a gente tem uma certeza que eles vão entregar resultado mais de imediato. Essa é a ideia. Então, eu tenho conversado muito com o Anderson sobre isso, né, já há algum tempo para cá. A gente, na montagem do elenco, a gente obviamente precisava de jogadores, o termo que se usa muito é com sede, né? Com sede de se colocar, com sede de vencer uma Série B. Eu não gosto muito da caracterização de jogador de Série B e jogador de Série A. Eu acho que o jogador que vem jogar uma Série B, ele tem que estar disposto a jogar uma competição em estádios diferentes, que exige um outro tipo de determinação e entrega. Eu acho que o futebol, de uma forma geral, exige uma entrega muito grande hoje em alto nível. Então hoje a gente fala muito do nosso elenco, a gente fala muito, tem muitos jogadores aqui que têm condições de jogar uma Série A. Em que colocação da tabela a gente talvez estivesse se a gente estivesse jogando uma Série A com essa equipe? É uma coisa que a gente discute internamente. Então a gente está muito satisfeito com o elenco que a gente tem hoje. A necessidade de contratar mais de 20 jogadores era exatamente o que você falou, né? Eu tinha um elenco de 38 jogadores no início da temporada e que era um elenco completamente desacreditado, já com muita divergências e desgaste com torcida, internamente também. Então era muito necessário a gente trocar. Eu não sou favorável, não tenho nenhum perfil de sair contratando, de achar que tem que contratar, que tem que inchar elenco. Não acredito nisso, como eu falei antes, eu acredito muito no custo-benefício. Então a ideia para a próxima temporada é a gente tentar manter uma base do nosso elenco atual, e a gente está trabalhando muito nesse sentido, tentar manter uma base forte do que a gente tem hoje, e contratar 4, 5, 6, 7 jogadores, pensando numa temporada para uma Série A, que venham ajudar a encorpar ainda mais, dar um peso maior para o elenco, dar mais experiência
na divisão, né, na Série A. Então a ideia é essa, a ideia é tentar manter a base e agora fazer contratações pontuais para que a gente possa melhorar ainda mais a equipe pensando nos desafios que a gente vai ter pela frente. Mas o foco sempre vai ser trabalhar com responsabilidade para que a gente não faça loucuras, alcance os resultados que a gente quer, adeque as expectativas até do torcedor, nossa interna, para que a gente saiba que a gente está subindo um degrau de cada vez. A gente não pode achar que a gente subir, agora a gente vai brigar lá em cima, vamos fazer de tudo para estar lá em cima. Mas a gente sabe que a gente está reconstruindo todo um processo que vinha muito desgastado e muito, eu diria até esfacelado, assim, pelo que eu encontrei em janeiro desse ano. Eu acho que tem hoje muitas ferramentas que nos ajudam a tomar melhores decisões, né? Uma das coisas que a gente fez muito na montagem desse elenco, por exemplo, além de estudar muito os números desse atleta nas últimas temporadas, a gente deu uma mergulhada em cada um desses atletas para tentar minimizar o erro, né? Como eu falei antes, são seres humanos. Então é natural que a gente erre em um ou outro, tem um percentual aí de 5, 10% de erro, que é uma margem que eu acho bastante aceitável. O que a gente precisa analisar muitos os dados e buscar muitas informações de quem é esse ser humano que vai entrar em campo como jogador do Botafogo, né? Porque se a gente acertar nisso, a gente perceber que o histórico de lesão do cara é muito baixo, a gente perceber que o ambiente que ele traz, o nível de entrega, de comprometimento no dia a dia, de treinabilidade dele é muito alto, além das competências dele, física, técnica, mental, tática. Se a gente conseguir analisar através de números, que é o que a gente faz, a gente tem uma equipe de análise de desempenho muito forte nisso. A gente trabalha com muito... A nossa equipe de análise de desempenho, ela não é especializada em mercado. Tem um profissional que ele desloca um pouco mais até meu pedido para o mercado, mas a ideia do clube é contratar um gerente de mercado, um head scouting, para que a gente tenha um pouco mais de... Que era uma ideia minha até em janeiro, fevereiro, a gente não fez a contratação no momento por conta da folha estar muito alta, então a ideia era reduzir. Mas é uma necessidade hoje do clube, ter um departamento de mercado, e a gente está trabalhando em cima disso. Mas hoje a gente tem uma equipe muito qualificada de análise de desempenho que nos ajuda muito nisso. E eles trazem relatórios muito completos, fazem materiais dos atletas muito completos. A gente teve muita dificuldade de ver o jogador em loco, né, por conta da pandemia, isso foi muito difícil, que é para mim o cenário ideal. Nos outros clubes onde eu passei para contratar jogador, a gente inclusive visitava a casa do atleta, conversava com familiares, conversava com amigos, porque eu acho que isso acrescenta muito. Dados a gente consegue, tem muitas ferramentas que nos entregam dados hoje, né? Mas eu acho que essas informações elas agregam para a gente tentar minimizar o erro, porque não adianta também a gente só olhar porque o cara entrega dentro de campo, porque o cara em um clube, numa situação, ele é quando ele recorta, ele traz para um outro cenário, no Rio de Janeiro, né, com outras vantagens, vamos dizer assim, pode ser que o atleta não vá render. E para eu minimizar esse erro, como você perguntou, eu preciso saber quem é essa pessoa que vai vir, quais são os hábitos que essa pessoa tem, além das 4 linhas também, mas também dentro das 4 linhas, para que a gente possa ser o mais assertivo possível e tentar minimizar o erro. Pode acontecer? Pode. Principalmente nas maiores contratações, onde a gente tem que cuidar ainda mais disso. Mas eu acho que tem que cuidar sempre, qualquer real que a gente vai gastar, a gente tem que ter responsabilidade. A gente sempre olha para o mercado e vê as oportunidades, né? A gente está até discutindo alguns nomes que tenham um perfil um pouco mais. Quando eu cheguei no clube, a gente discutiu uns 2, 3 nomes que tivessem um perfil para ser uma liderança também, dentro e fora, né? Que tivesse um apelo de mídia, um apelo para a torcida. A gente sempre olha para as oportunidades. Mas uma coisa que eu costumo dizer, assim, isso é importante, os números dizem isso para a gente também, né? Além, obviamente, da entrega, mas jamais a gente pode não cuidar de olhar para o que esse cara pode representar como grande contratação se ele não tiver possibilidade de entregar em campo. Porque essa grande contratação, ela só dura 1 ou 2 jogos se ele não entregar em campo. Então, assim, o Rafael foi um jogador que veio já há um tempo sem jogar, então está se ambientando no futebol brasileiro profissional que ele nunca jogou, não tinha jogado, e a gente tem certeza que ele vai ser um cara, um âncora desse processo no bom sentido, né? Um cara que vai nos ajudar muito ao externo também, até por ser botafoguense, ter todo esse apelo, mas a gente olha, mas a gente vai cuidar muito para que
fazendo uma contratação de maior peso, que venha com esse apelo de mídia também, que ele tenha capacidade de entregar em campo, senão não faz sentido pra gente. Eu acho que um dos pontos centrais disso é manter uma base. E aí manter a base não é só manter o treinador, que eu acho muito importante no processo, foi um dos pontos mais altos de todo o processo. Uma base de jogadores, porque a gente entende que hoje se a gente entra no estadual com essa equipe, a gente vai fazer um estadual muito consistente, vai ser campeão ou não, a gente tem ali sempre os grandes, tem alguns clubes pequenos que fazem um trabalho interessante, mas a gente sabe que faria um estadual bem diferente do que a gente fez nesse ano, que a gente estava em montagem ainda de elenco. E a gente teria, com mais algumas contratações, um ano de 2022, um brasileiro ali, muito mais consistente. Pela própria história da Chape, a Chape foi perdeu treinadores, o interno da Chape foi complicado. O que a gente ouve, o que a gente lê, né? A gente sabe que teve muitas mudanças internas ali na Chape que eu acho que impactaram, já que você citou a Chape. Mas independente de citar um clube ou outro, eu acho que o mais importante é a gente continuar numa linha de responsabilidade, numa linha de minimizar ao máximo a margem de erro, e manter a base dos profissionais, manter a base do processo, que a gente montou vários processos internos que pouco é falado, né? Tinha o Altamiro Botino como nosso coordenador científico, ele sai e a gente traz o Fábio Eiras, cara, e os processos do clube estão funcionando muito bem, que é algo que também corrobora para o resultado, ele é fundamental para o resultado. Hoje a gente não tem um jogador no departamento médico, né? No final de temporada que está uma colada com a outra, isso é muito mérito do nosso departamento, não só médico, mas todo o departamento de saúde, né? De saúde e performance, né? Que a gente nomeou como núcleo de saúde e performance. Então, assim, se a gente mantiver essa base, eu posso afirmar para vocês que a gente vai ter um bom ano, um ano consistente. Os resultados em relação a que colocação a gente vai ter no brasileiro, isso tudo vai depender de algumas questões, inclusive contratações e tal, e a própria manutenção dessa base, né? Se a gente vai conseguir manter todo esse corpo técnico e esse corpo de atletas, quem vai ter que sair, quem não vai sair, quem a gente consegue renovar, quem a gente não consegue. Eu acho que isso tudo pode nos ajudar a uma coisa que eu costumo dizer, que é cada atitude aproxima a gente dos objetivos ou distancia. Então, quanto mais atitudes assertivas a gente tiver dentro dessa manutenção, que para mim é a palavra de ordem agora, eu acho que a gente se aproxima de ter um ano muito mais consistente, muito diferente do ano que, por exemplo, a Chape teve, como você citou. Cara, eu acho que confiança é uma palavra que eu acho que ela resume um pouco o que era e o que está. Profissionalismo é outra, assim. Eu acho que tem duas coisas que para mim andam juntas, que as pessoas às vezes separam e eu não consigo separar pela minha forma, como você falou, né, como pela minha forma de enxergar o nosso lado profissional. Profissionalismo e um bom ambiente, né? Então eu acho que a gente ter profissionais que mantêm um ambiente leve, mantêm um ambiente saudável, mas que na hora que precisa tomar as decisões dos jogadores, na hora que precisa entrar em campo para treinar e não só jogar, porque vocês não estão acompanhando o treino por conta da pandemia ainda, mas você vai ver o nível de comprometimento, de dedicação nos treinos, você entende por que a gente está onde está. Né? O nível de disputa, de competitividade em treino, ela é transferida para o jogo. Então, para mim, é o profissionalismo com um ambiente leve, com um ambiente saudável, com um ambiente que as pessoas se respeitam, gostam de estar juntas. E eu falo dos atletas, falo dos profissionais. Eu acho que esse é o ponto. Eu acho que isso foi gerando pra gente. A gente confiava muito no que a gente vinha fazendo desde o início. Oscilamos em alguns momentos, mas sempre confiando muito que o objetivo final estava muito claro e que a gente conseguiria alcançar esse objetivo final. E eu acho que o nível de entrega, profissionalismo e envolvimento que a gente passou a ter, que foi uma mudança drástica, com um ambiente saudável, um ambiente tranquilo, um ambiente onde as pessoas estavam ali se entregando para o projeto, mas de uma forma leve, eu acho que para mim, a grande diferença. Perceber como estava e como está hoje. A gente está entregando muito e a gente está com um ambiente super tranquilo e todo mundo gostando de estar naquele ambiente. Eu acho que esse, para mim, é um ponto bem importante, ou mais relevante, talvez.